Olá! Sabe quando a gente lê a Constituição, vemos aquela lista de direitos que, nossa, parecem incríveis, quase promessas de um mundo ideal. Pois é. Mas a gente também sente na pele que alguns desses direitos parecem funcionar na prática imediatamente, enquanto outros parecem depender da boa vontade do Congresso, às vezes por décadas. Por que isso acontece? Essa é a pergunta de ouro. Por que um direito vale desde o primeiro dia e outro fica ali esperando numa fila? Hoje, vamos investigar o código-fonte da nossa Constituição para entender exatamente como e quando um direito fundamental realmente sai do papel. É uma pergunta excelente porque toca no coração de como a Constituição funciona de verdade, né? Não é um texto mágico que se aplica por igual em todas as suas partes, né? É um mecanismo complexo. Exato. E essa classificação que a gente vai analisar, criada pelo grande jurista José Afonso da Silva, é basicamente um manual de instruções desse mecanismo. Entender isso não é só um detalhe para passar em concurso. Que já é importante. Muito, mas vai além. É entender a diferença entre um direito, que é uma realidade, e um direito que, por enquanto, é só uma esperança. Perfeito. E o ponto de partida para essa investigação, que todo estudante de direito conhece, é o artigo 5º, parágrafo 1º. Ele diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A famosa frase. Sabe, por muito tempo eu li essa frase e pensei que ela resolvia tudo. Pensei que significava que todos os direitos ali listados valiam 100%, com força total desde o dia em que a Constituição foi promulgada. Mas a história é bem mais complexa. Exatamente, essa é a primeira e talvez a mais importante armadilha a ser desfeita. Aplicação imediata é um comando, é uma ordem. Uma ordem. Sim, o Constituinte de 88 estava dizendo: poderes públicos, judiciário, legislativo, executivo, vocês não podem ignorar esses direitos. Não podem alegar que são meras declarações de princípio. Entendi. É um façam valer agora. É uma diretriz que proíbe a inércia. Mas este é o pulo do gato. Isso não é o mesmo que aplicabilidade ou eficácia. Certo, então vamos separar os termos. Aplicação é a ordem para agir. O que seria aplicabilidade, então? Aplicabilidade ou eficácia é sobre como a norma age, qual sua potência, qual a intensidade dos seus efeitos. Ela consegue sozinha transformar a realidade. Ou ela, precisa de uma outra lei para dar o empurrão final. É aqui que a análise se aprofunda e a gente começa a ver que existem diferentes níveis de poder entre as normas. Diferentes níveis de poder, gostei disso. Então, para entender esses níveis, as fontes que a gente analisou propõem uma divisão inicial em dois tipos de eficácia, quase como dois tipos de superpoderes que uma norma pode ter: a eficácia jurídica e a eficácia social. Isso mesmo. Vamos começar pela eficácia jurídica. Pensa nela como um poder defensivo, um escudo. Um escudo. E o ponto principal é: toda e qualquer norma da Constituição, desde o primeiro artigo até o último, possui eficácia jurídica, sem nenhuma exceção. Todas elas. Todas. Ela significa que a Constituição está no topo de tudo e tem o poder de invalidar, de paralisar qualquer lei ou ato normativo que seja contrário a ela. É a base do controle de constitucionalidade. É a Constituição dizendo: olha, eu sou a regra do jogo, se você, lei municipal, decreto presidencial, não importa. Se me desrespeitar, você não vale nada. É a famosa supremacia da Constituição na prática. A fonte que lemos usou uma analogia ótima, chamando a Constituição de a Beyoncé das normas. Ninguém pode ofuscar o brilho dela. É uma analogia perfeita. É a chamada eficácia negativa ou paralisante. Ela não cria necessariamente algo novo no mundo real, mas impede que o mundo real vá contra o que ela determina. Entendi. E essa eficácia é direta, imediata e vincula todo mundo. O Congresso não pode aprovar uma lei contrária, o presidente não pode editar um decreto contrário e o juiz não pode aplicar uma regra contrária. É o poder de veto supremo. Ok, esse poder de veto, a eficácia jurídica todas têm. Mas e o poder de fazer as coisas acontecerem? De criar um direito que eu posso exigir amanhã no balcão de uma repartição pública? É aí que entra a eficácia social. Exatamente aí. A eficácia social é o poder ofensivo, o poder de agir. É a capacidade da norma de, por si só, sem depender de mais nada, produzir todos os seus efeitos na vida das pessoas.
E aqui está a grande virada da nossa conversa. Qual? Nem todas as normas constitucionais possuem eficácia social plena e imediata. As que possuem são chamadas de autoaplicáveis. São aquelas que já vêm prontas para usar, tipo plug and play. As que não possuem vão precisar de uma instalação posterior. Essa distinção é a chave de tudo. Certo. Então, nosso foco agora são essas normas autoaplicáveis, as que já chegam funcionando. Mas mesmo dentro desse grupo, José Afonso da Silva viu que existiam diferenças, né? Sim, ele aprofundou a análise. Vamos começar com a categoria mais forte, a mais direta, as normas de eficácia plena. O que as define? As normas de eficácia plena são aquelas cuja aplicabilidade é direta, imediata e a palavra-chave é integral. Integral significa que elas já nascem produzindo 100% de seus efeitos, e nenhuma lei posterior pode, de forma alguma, restringir ou diminuir o seu alcance. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Elas são a expressão mais pura e forte da vontade do Constituinte. Me dá um exemplo que torne isso bem concreto. O exemplo mais poderoso é a vedação à tortura. A Constituição diz: ninguém será submetido à tortura. Fim. Não tem mas, não tem exceto se, nos termos da lei, nada. É uma proibição absoluta. Certo. Imagina se uma lei viesse e dissesse: é proibido torturar, exceto em casos de terrorismo. Essa lei seria flagrantemente inconstitucional. O alcance da norma constitucional é total. Inegociável. Faz todo sentido. Qualquer exceção destruiria o próprio princípio. E que outros exemplos se encaixam nessa categoria? Outro clássico de prova é o princípio da legalidade em matéria penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É uma garantia absoluta. Uma lei não pode criar um crime retroativamente. Certo. Um juiz não pode aplicar uma pena que não esteja prevista em lei. É uma barreira intransponível contra o arbítrio do Estado. Ou um exemplo mais do dia a dia. A gratuidade dos transportes coletivos urbanos para os maiores de 65 anos. Ah, isso é interessante. Como a eficácia plena funciona aí? Então, a Constituição garante o direito. Uma lei municipal, estadual, pode vir e ampliar esse direito. Por exemplo, oferecer gratuidade para maiores de 60 anos. Acredito que sim. Sim, pode. Ampliar um direito fundamental é sempre bem-vindo. Mas essa mesma lei poderia restringir, dizendo que a gratuidade só vale para maiores de 70. Ah, jamais. Jamais. A norma de eficácia plena estabelece um piso mínimo de direito que a legislação inferior não pode perfurar, não pode rebaixar. Entendi. As plenas são como uma muralha, um piso mínimo que não pode ser rebaixado. Elas são a prova de balas contra restrições. Mas isso não soa um pouco inflexível demais? E aqueles direitos que, pela própria natureza, precisam de alguma regulamentação para funcionar, como a liberdade de exercer uma profissão. A Constituição previu isso. Viu? E com uma solução muito inteligente. É aqui que entra a segunda categoria de normas autoaplicáveis, as de eficácia contida. Contida? Isso. Elas também têm aplicação direta e imediata, ou seja, também valem desde o primeiro dia. Você já pode invocá-las. A grande diferença é que a aplicabilidade delas não é integral. O que isso significa na prática? Significa que a própria Constituição, ao mesmo tempo em que concede o direito de forma ampla, já deixa uma porta aberta para que uma lei futura venha e restrinja, contenha, limite o seu alcance. Certo. O exemplo clássico que você mencionou é a liberdade profissional, lá no artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se parasse aí, seria uma norma de eficácia plena. Mas não para. Não para. Ela continua. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ah, essa parte final muda tudo. É a própria norma que dá autorização para ser limitada. Perfeitamente. O direito de ser advogado, médico ou engenheiro existe desde 88, mas ele já nasceu com a possibilidade de ser contido por uma lei que exija, por exemplo, um diploma, inscrição num conselho ou aprovação em um exame como o da OAB. Então a lei não cria o direito. Não. A lei não cria o direito de ser advogado.
Ela apenas estabelece as condições, as qualificações para o seu exercício. Ela contém um direito que, na sua origem, era amplo. As fontes que a gente leu trazem um contraponto genial com a profissão de coach. Ótimo exemplo. Como até hoje não existe uma lei com exigências e qualificações, a liberdade de ser coach é exercida de forma plena. Mas no dia em que o Congresso aprovar uma lei regulamentando a profissão, esse direito, que hoje é pleno na prática, passará a ser exercido de forma contida. Exato. Isso ilustra uma característica fundamental. Enquanto não vem a lei restritiva, a norma de eficácia contida produz efeitos como se fosse plena. A contenção é uma possibilidade, não uma obrigação. Certo. O espaço para restrição existe, mas precisa ser preenchido. E veja bem, não é só a lei que pode conter um direito. A própria Constituição pode fazer isso, como no caso do direito de reunião, que pode ser suspenso em estado de defesa ou de sítio. Ou até mesmo conceitos mais abertos, os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Como o direito de propriedade, por exemplo. A Constituição garante, mas diz que a propriedade atenderá à sua função social. E função social não é algo que se define com uma régua, né? Exatamente. É um conceito que funciona como um elemento de contenção. Ele diz ao proprietário, você tem o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, mas esse direito não é absoluto. Ele está contido pela necessidade de cumprir um papel social. Isso pode significar, por exemplo, que um grande terreno urbano não pode ser mantido desocupado só para especulação, sob pena de sofrer sanções, como o IPTU progressivo. A função social contém o egoísmo do direito de propriedade. Então, para quem está estudando para uma prova, a dica prática é procurar por essas palavras gatilho no texto, como nos termos da lei, salvo nos casos, desde que atendidas as qualificações. Isso. É como se a própria norma já viesse com asterisco indicando que há condições. É um ótimo macete. A norma de eficácia contida geralmente se apresenta como um pode mais. Você tem o direito, mas a lei pode impor condições. Você tem liberdade, mas ela não é absoluta. É um direito que já nasce com a consciência de que precisa conviver com outros valores da sociedade e o legislador é o ator autorizado a fazer essa harmonização. Ok, acho que agora o quadro das normas auto-aplicáveis está bem claro. Nós deciframos o código delas. Temos, de um lado, as normas de eficácia plena, que são um pacote completo, total e restrito. Isso. E, de outro, as de eficácia contida, que são como um software que já vem funcionando 100%, mas que permite a instalação de plugins oficiais à lei, que podem restringir ou regular algumas de suas funções. Bela analogia. E o ponto fundamental, que vale a pena repetir, é que tanto para as plenas quanto para as contidas, o direito é exigível judicialmente desde o primeiro dia. Desde sempre. Desde sempre. Se o seu direito de exercer a profissão de jornalista, que não tem regulamentação, for impedido, você pode ir à justiça. Se o seu direito de ser médico, mesmo preenchendo os requisitos legais, for negado, você também pode ir à justiça. O direito existe e é palpável em ambos os casos. Certo. Mas isso me leva a uma última e inevitável pergunta, que é o outro lado da moeda. Nós falamos o tempo todo de normas que, de um jeito ou de outro, já estão produzindo efeitos, já estão vivas. Sim, as auto-aplicáveis. Exato. Mas e quando a Constituição promete algo grandioso, como o direito a um salário mínimo capaz de atender às necessidades da família, ou o direito de greve do servidor público, e o próprio texto diz que uma lei precisa ser criada para que aquilo funcione na prática? O que acontece se essa lei nunca vem? O direito fica só no papel para sempre, como uma promessa vazia? Essa é a questão que completa o quebra-cabeça. Essas são as normas que a doutrina classifica como de eficácia limitada. Elas também têm aquela eficácia jurídica, o poder de veto. Mas a sua eficácia social, a capacidade de realmente transformar o mundo, nasce adormecida, dependente de uma ação futura do legislador. Adormecida. É. Entender como elas funcionam, se existem tipos diferentes entre elas e, o mais importante, o que o cidadão pode fazer quando o Congresso simplesmente se omite e não cria a lei prometida. Bom, essa é a parte mais dramática e desafiadora de toda essa teoria. Uma análise que, com certeza, fica para a nossa próxima conversa.
Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.